Mas bagulho, por que tá tão sério? Um homem adulto vestido de morcego entra dentro de um manicômio. Por incrível que pareça, ele não está lá como um paciente. É assim que começa um dos maiores clássicos do mundo dos quadrinhos. E caso você ainda não tenha entendido, a gente está falando de Piada Mortal, que vem com a proposta de nos apresentar uma origem pro Coringa, além da premissa do Coringa tentando provar que basta apenas um dia ruim para qualquer um ficar igual a ele. Apesar de que aqui ele usa o comissário Gordon de cobaia, mas tem outro personagem que sofre muito mais. Vocês vão ver, a Bárbara sofre muito mais, tanto que ela até quebra aquele negócio de nada nunca nos quadrinhos ter uma consequência real ou duradoura. Inclusive, um dos méritos dessa história é justamente a quantidade de coisas que ela conseguiu moldar pro universo do Homem-Morcego, principalmente no relacionamento do Batman com o Coringa. Inclusive, era disso que eu tava falando no começo do vídeo, pois o Batman estava indo ao Asilo Arkham para discutir o relacionamento dele com o Coringa, com o aval da polícia. Exatamente. Eles permitem que esse maluco entre numa clínica psiquiátrica para conversar com o paciente. A gente vai ver que o Coringa realmente não é o único louco nessa cidade, mas o Batman vai lá para discutir o relacionamento deles, para ele dizer que não aguenta mais essa relação de tapas e beijos, que pelo andar da carruagem eles vão acabar se matando, e ele abre o coração mesmo ali. Só que no meio da visita íntima, o Batman descobre que aquele na verdade não é o verdadeiro Coringa. E ele descobre porque a tinta do cara disfarçado sai ali na mão dele. Sinceramente, até eu ler isso aqui eu achei que o Coringa se pintava, né? Isso me deixou bem intrigado agora. Tipo, ele não se maqueia toda vez antes de fazer as peripécias dele. Tá me falando que realmente o cara é branco, daquele jeito. Só que agora até esse negócio que eu fiz na minha cara pega mal, né? Deve ser Clown Face. Mas se aquele ali não é o Coringa, vocês me perguntam, onde caralhos está o Coringa? E eu vou tentar deixar vocês adivinharem onde ele está. Opção 1, tentando envenenar o reservatório de água da cidade. Opção 2, assaltando o banco. Opção 3, torturando alguma criança de Colan. Ou opção 4, tentando comprar um circo abandonado. ênfase no comprar. Pois é, realmente não dá pra entender o que acontece na mente do palhaço. Mesmo depois de todas as atrocidades cometidas por ele ainda se preocupa em adquirir um imóvel de maneira legal. E acho que mais insano que isso é só pensar que alguém realmente tá tentando vender alguma coisa pro Coringa. O cara é tão louco que ele ainda leva o Coringa pra fazer uma visita no imóvel. E é lá que a gente vai ter o primeiro vislumbre de uma coisa que vai ser muito comum nesse quadrinho, que são os flashbacks do passado do Coringa. E o gatilho pro primeiro flashback do Coringa é justamente pensar em dinheiro. Porque, momento flashback. Porque a gente vê que antes dele ter coringado, ele simplesmente era um fudido. Além de estar desempregado, o fudido insiste em tentar um trabalho como comediante. E um irresponsável desse ainda tá com um filho pra nascer. É esse o exemplo que tu quer dar pro teu filho? O desprazer de ter um pai comediante é muito melhor você ser desempregado do que comediante. Seria bem menos embaraçoso pra criança responder quando perguntassem o que o pai dela faz. Inclusive, ele mesmo sabe que é um merda, porque ele chega em casa todo ai, ai, ui, coitadinho, vitimista, já que ele fracassa na tentativa de emprego como comediante. Nossa, que tristeza pra ele, né? Ele que deve estar triste. A mulher dele prestes a parir, inclusive com um aluguel atrasado, e a proprietária aparentemente só não despejou eles ainda porque tem pena da mulher do Coringa. Aliás, eu não confio nesse flashback não. Ai, como assim, Leonard? É porque o Coringa é um personagem louco e um narrador nada confiável. Que? Eu nem entendi do que tu tá falando. É que na realidade a mulher dele fala que ainda está com ele, porque além dela achar ele engraçado, ele é muito bom na cama. E voltando ao presente, olha só que surpresa, o Coringa pretendia comprar porra nenhuma. Ele na realidade tinha ameaçado o sócio do cara pra passar a propriedade pro nome dele. O que continua não fazendo sentido. Porra de nome é esse? Coringa tem CPF? Falando que esse cara fugiu da prisão pra passar o dia no cartório? Realmente tem que dar parabéns pro profissionalismo dele. Aí, pra não perder o costume, ele ainda mata o cara que tava fazendo a visita com ele. Ele usa um veneno encoringador. Um tempo passa e o Batman continua sem saber do paradeiro do Coringa, até que, enquanto o comissário Gordon estava em casa, fazendo recorte de um jornal sobre o Coringa, porque olha só que fofinho, ele tem um álbum pra cada vilão do Batman. Quero dizer, é quase fofo, né? Porque a Bárbara Gordon, a filha dele, disse que encontrou o álbum da Mulher Gato, que tava perdido. E ela encontrou atrás do guarda-roupa. Aham. Beleza, né? Nada suspeito que o álbum perdido era bem dessa vilã aí, que usa uma roupa de látex e chicote atrás do guarda-roupa, né?
mas sem tempo pra gracinha, porque de repente alguém bate na porta e quando a Bárbara abre, ela é surpreendida com um tiro. É isso aí, o Coringa entra na casa do Gordon atirando na Bárbara. Junto do Coringa entram outros comparsas que começam a espancar o Gordon, enquanto o Coringa começa a despir a Bárbara, enquanto diz que vai tirar fotos para recordação. Bizarro, mas cortando a vibe de canal de True Crime aqui, momento flashback. A gente vê o Coringa, ainda desempregado, se encontrando com dois caras no bar. E eles estão organizando um assalto a uma fábrica onde o Coringa já trabalhou. E é aí que ele entra no plano, pois ele vai guiar os dois ladrões. Assim, o que ele tá fazendo é bom? Não, né? Mas é muito menos nocivo do que stand-up. Mas também o que esses caras pretendem assaltar numa fábrica de baralho? Esses fãs de cartinha Pokémon estão cada vez indo mais longe. E vocês também podem notar que só existem duas coisas com cores nesse flashback, que é um chapéu vermelho, que os dois ladrões entregam pro Coringa, dizendo que ele vai ter que usar aquilo durante um assalto, dando até um miguezinho de que é pra segurança dele, sei lá o quê. Obviamente, dois veteranos pregando uma peça no novato, e como esperado de um comediante, ele aceita, né? Além disso, a gente vê que os camarões que eles estão comendo também estão coloridos. E aí você me pergunta, o porquê esses camarões também são coloridos? Qual é a lógica? Qual é a semiótica por trás deles? E eu não sei, eu também não entendi. De volta pro futuro. A Bárbara foi socorrida por uma vizinha, está apagada e hospitalizada. E o tiro que o Coringa deu atingiu a coluna dela. E por conta disso, infelizmente, ela nunca mais vai poder voltar a andar. Mas adivinhem quem também está no quarto junto com a Bárbara? Isso aí, o nosso herói, o Batman. Olha só que legal. Depois desse evento completamente traumático, ele vai lá acordar ela, vestido de Batman, de Cavaleiro das Trevas. Imagina, tu acorda depois de tudo que tu passou e é essa a primeira coisa que você vê na tua frente. E nem é como se a identidade dele fosse um segredo para Bárbara, já que ela, coincidentemente, é a Batgirl. Então ele poderia sim, facilmente ir como Bruce Wayne visitar ela, ou no mínimo tirar a máscara. A Bárbara, ainda apavorada com o que acabou de acontecer, começa a ficar desesperada, preocupada com o que pode estar acontecendo com o pai dela na mão do Coringa. Pois olha só, se o negócio já parece ruim, o Coringa ainda disse que o Gordon vai pagar a conta. Dito isso, o Batman sai por Gotham inteira procurando pelo Coringa e o Gordon, sem nenhum sucesso logo de cara. Enquanto o Batman procurava, a gente vê o Gordon acordando no parque do Coringa. Ele é acordado por uns, sei lá que porra é essa, uns cupido BDSM. Eles começam a tirar as roupas do Gordon, enquanto dão um choque nele, botam uma coleira e levam ele pro Coringa, pois agora sim ele vai começar a tortura do Gordon. E preparem o coração, pois a tortura dele consiste em um número musical cantado pelo Coringa. Puta que pariu, a tortura do comissário Gordon é a Coringa 2. Não, mas falando sério, a tortura dele é um trem fantasma, onde o Coringa começa a cantar sobre como o mundo é cruel e também preparou um show de horrores pro Gordon. Sabe? Aqueles que consistem basicamente em mostrar pessoas com deficiência. É sério, é o Coringa, tipo, isso é o melhor que ele podia fazer? Como isso é pior do que o que ele fez com a Bárbara? Ainda mais que, tipo, ele é o comissário da polícia. Ele já deve ter visto muito caso cabuloso. Só ter a experiência de ter a casa invadida por um maníaco já é pior do que esse showzinho dele. Tanto que o resto da tortura do Gordon é ele ficar vendo fotos do que aconteceu com a Bárbara. Caralho, Coringa, a tua ideia de pagar a conta é mostrar pra uma pessoa o que aconteceu com outra pessoa, começando a achar que esse Coringa não é muito certo da cabeça, não. E momento flashback. O dia do assalto chega, o trio se reúne no bar de novo para repassar o plano. O Coringa mostra estar meio incerto com seguir com esse plano e de repente a polícia chega no bar e vai falar de cara com o Coringa. O cu dele tranca, pensando que pode ser alguma coisa relacionada ao crime que ele ainda nem cometeu, mas pro alívio dele, eles só vão lá pra avisar que a mulher dele morreu no incêndio. Ufa, né? Ele volta pra falar com os dois ladrões, dizer que a mulher dele morreu, mas apesar da tragédia, os dois criminosos lembram o Coringa de que trato é trato, não tem como ele pular fora agora. E dito e feito, quando chega a noite, o trio invade a fábrica, com o Coringa vestido com a fantasia de capuz vermelho, guiando os dois parceiros. Só que não demora muito pra eles descobrirem que desde quando o Coringa trabalhou lá, a segurança foi reforçada. Então os dois colegas do Coringa são recebidos na base do pipoco. O Coringa tenta fugir em meio às balas, até que elas param. Porém, pra infelicidade dele, elas só param por conta da chegada do Batman, que acaba assustando o Coringa e faz ele se jogar num rio. Por algum motivo, o Batman não vai atrás dele, né? Deixa fugir. Mas quando o Coringa sai do lago, oxe, de quem é essa perna ali? A pele dele começa a coçar inteira, tudo arde. E quando ele tirou o capuz vermelho e se olha numa poça, ele começa a rir desesperadamente. Voltamos ao presente. O Batman encontra o circo do Coringa e olha só, espero que ele tenha um mandato pra isso, porque eu não sei se ele sabe, mas esse
esse circo aí é legalmente do Coringa. Mas também pouco importa, porque já chega descendo o supapo no Coringa. O Coringa consegue fugir, o Batman tira o Gordon de dentro da jaula e o Gordon pede para que o Batman vá atrás do Coringa e que o prenda, conforme a lei. Claro, né? Ele vai chamar a polícia, esperar ela arranjar um mandato. Assim, eu não sei porque ele falou conforme a lei, né? Porque de qualquer jeito o Batman vai atrás do Coringa, mas ao invés de dar voz de prisão como cidadão, eles começam a trocar soco. Isso papo vem, isso papo vai, soco entra, soco sai, até que o Coringa desiste e pergunta pro Batman o porquê dele não dar um fim nele logo. O Batman diz que na realidade não quer machucar o Coringa. Assim, um pouco contraditório. Assim como ele também não quer quebrar a lei. Também podemos argumentar sobre, né? Mas ele diz que eles podem se tornar aliados, que o Batman pode reabilitar o Coringa. Claro, né? Que ótima equipe que vai ser o Batman, o Coringa, o Robin, o Gordon, a Batgirl cadeirante. Ótima ideia. Mas o Coringa diz que não tem mais salvação pra ele. Que depois que você entra pra essa vida, pro stand-up, não existe mais saída. Ele diz que toda essa situação lembra ele de uma piada. O Coringa conta a piada para o Batman e ambos começam a rir naquela noite chuvosa. Até que uma risada para e as luzes se apagam. E muita gente teoriza sobre esse final em aberto. Se o Batman teria ou não matado o Coringa, se talvez o Coringa tenha matado o Batman, se aquela piada tinha algum outro significado oculto. Mas olha só, pra ser sincero, eu não me importo.